Nós tínhamos como base, em função da quantidade de perguntas que porventura poderiam ser feitas, 5. Nós conseguimos agrupar em 6 perguntas na totalidade, que eu acho que é mais interessante, porque daí as perguntas já são democratizadas, as respostas dos candidatos a todos os presentes. Então, eu vou pela ordem que está aqui comigo, vou fazendo a pergunta, ou a gente faz o sorteio na hora, os candidatos, se alguém quiser, né, iniciar a resposta. Primeira pergunta é em relação à forma de ingresso. Se é prova, questão de custos, se é centralizada ou descentralizada. Fazendo o sorteio, então, o primeiro que responde. Professor Marcelo. Bom, forma de ingresso no Instituto, ela deve ser, em primeiro lugar, debatida no próprio campus. Se eu acredito na descentralização das decisões, eu sou obrigado a acreditar que o próprio campus deve debater a forma de ingresso. Isso não quer dizer que o Conselho Superior não deva definir normas gerais, mas o campus conhece melhor a sua realidade. É o campus que pode definir se tem de fazer um processo seletivo tipo prova. É o campus que tem de definir se nós devemos usar o Enem. Eu, particularmente, acredito que o Enem é uma boa forma de fazer a seleção, desde que identificamos os problemas associados a ele. Nós temos problemas, por exemplo, na questão da segunda chamada, né, para preenchimento de vagas, porque pessoas de muito longe acabam fazendo o Enem. Então nós temos que analisar como se dará essa segunda chamada. Nós podemos fazer um sistema híbrido, uma parte pelo Enem, outra parte por uma seleção por prova. De qualquer maneira, nós temos que encarar que a seleção para o Instituto Federal é uma seleção para uma instituição absolutamente relevante. Não é uma seleção simplificada. Eu acredito sim em provas de seleção ou feitas por nós, ou utilizando o Enem. Não acredito, portanto, em sorteio para a seleção. Acredito que o sorteio é uma solução emergencial. Acho que nós temos condições, nas nossas sociedades, nas nossas comunidades, de efetivamente criar critérios de seleção adequados para os nossos alunos. E é isso que nós temos que ter. A questão do custo, bom, essa é uma questão que sem dúvida nós precisamos unificar. Não é possível que a prova para Porto Alegre tenha um custo, para Bento Gonçalves tenha outro e assim por diante. Mas temos que identificar o que tem que ser unificado. Na realidade, a questão do sorteio, a comunidade sabe, o campus sabe, que a questão do sorteio permitiu a essa comunidade inserir e fazer a inclusão de muitas pessoas que de outra forma não teriam conseguido ter um curso técnico profissional. Essa é a grande realidade. E por isso, a necessidade de nós pensarmos sim e levarmos em conta as especificidades de cada campus. Agora, claro que não dá para a gente ficar cada campus fazendo o seu processo seletivo. Nós temos que unificar isso, os parâmetros têm que ser unificados, o valor tem que ser unificado, porque não dá para um campus defender que seja 70, 80 reais, inclusive fazendo pressão para que outros campos que não têm condições tenham que pagar esse valor. É isso que nós não podemos mais permitir que aconteça no Instituto. Então, essa unificação ela tem que acontecer. E é óbvio que nós temos que levar em conta as especificidades das comunidades. Verificar quais são os cursos que demandam, sim, fazer sorteio, quais são os cursos que demandam, sim, fazer ingresso através de algum tipo de seleção ou através de um sistema híbrido, sorteio e prova. Isso é perfeitamente possível de ser feito, desde que haja dentro do Instituto uma unificação de procedimentos. Isso é mais importante do que unificação de prova, é unificação de procedimentos. E para isso é muito importante que a gente se reconheça com as diferenças que existem. Coisas que muitas vezes são difíceis de serem feitas. Por quê? Porque muitos campos não conseguem reconhecer nos outros as especificidades. Querem que os outros se pautem por eles. Começa respondendo o professor Marcelo. Pergunta. Professora Cláudia, lá? Começa mesmo. Ou podemos fazer Ele intercalado. sorteou, mas faz intercalado. Podemos fazer intercalado também. Em relação às bolsas de auxílio permanência, já foi constatado que não é o suficiente para manter o aluno na escola.
principalmente no turno da noite, onde os alunos já vêm de uma jornada de trabalho intensa e quais alternativas serão buscadas para diminuir o índice de desistência por parte do turno da noite? O problema da evasão, ele sempre é sério no turno da noite, porque as pessoas, obviamente, estão no contraturno, elas estão trabalhando durante o dia e estudando à noite. Eu sou uma aluna de turno noturno, então eu sei o quanto é difícil, muitas vezes, a gente se manter acordado para prestar atenção, para ter o rendimento que a gente gostaria de ter. Não é só isso, nós temos, obviamente, a necessidade de transporte, a necessidade de alimentação, nós temos uma série de questões que permeiam essa questão da permanência do aluno na instituição. Na nossa conversa com a comunidade, em muitos momentos, foi nos colocado justamente a necessidade, inclusive, de nós trabalharmos dentro do próprio currículo, da estrutura curricular do curso, o quê? A possibilidade de trabalhos remotos ou aulas de educação à distância, por exemplo. Os alunos colocaram isso com uma propriedade muito grande. Eles gostariam que uma parte, efetivamente, da estrutura curricular fosse feita dessa forma, para que isso possibilitasse a eles poder cursar o curso e poder, muitas vezes, digamos assim, facilitar a vida deles no sentido de conciliar trabalho e conciliar o estudo. A grande verdade é que essa questão não é uma questão única do campus Aresti. Essa é uma questão que permeia toda a educação profissional e todo o ensino superior, porque inclusive algumas das universidades também têm dificuldade de manter o seu aluno na instituição. Por quê? Porque muitas vezes as aulas os cursos que eles oferecem são no turno diurno e as pessoas não conseguem trabalhar e estudar porque as aulas são no turno diurno. Então, essa é uma discussão que perpassa toda a educação brasileira como um todo. Como manter o nosso aluno na instituição? Nós temos que criar formas inovadoras de mantê-los na instituição. Bom, em primeiro lugar tem a questão do valor da Bolsa Permanência. Qual é o local da discussão deste valor? O local da discussão desse valor é no Conselho do Campus. O Conselho do Campus deve ter acesso ao seu orçamento, saber qual é o valor correto em relação à assistência estudantil, definir qual é o valor que será dado para as bolsas permanências e, a partir daí, decidir sobre um valor que julgue correto, que julgue apropriado. Então, o local para discussão sobre os valores da bolsa permanência é o Conselho do Campus. A questão da evasão do noturno é certamente uma questão que perpassa todos os campi. Ela tem, por exemplo, relação com os cursos subsequentes. Por quê? Porque os cursos integrados, como um aluno, na verdade, está fazendo o ensino médio, ele não evade, ele quer terminar também o ensino médio. Mesmo quando ele tem algumas dificuldades para a parte técnica, ele quer terminar o ensino médio. No subsequente, não. A dificuldade para a parte técnica leva a um pensamento de sair. Além disso, a gente tem a questão do trabalho, são pessoas que trabalham. Portanto, as abordagens de sala de aula feitas por nós, docentes, têm de ser distintas. Distintas por quê? Porque as pessoas chegam cansadas. Distintas por quê? Porque as pessoas são de uma outra faixa etária, que precisam de outra contextualização. Distinto porque o ritmo talvez tenha de ser diferente, porque o aluno não tem a condição de, fora do horário da aula, estudar. Então, o curso noturno exige uma outra abordagem pedagógica. E nós temos de estar preparados para isso. Nós temos de trabalhar isso. Nós temos de nos capacitar. Nós docentes, temos que nos capacitar para isso. A solução passa necessariamente também por saber que a aula noturna é diferente daquela aula que a gente dá durante o dia. Terceira pergunta aos candidatos. Qual é a posição dos candidatos em relação à flexibilização da carga horária dos técnico-administrativos para 30 horas? Marcela, agora. Muito bem. A flexibilização da carga horária, ela tem que estar sempre em função de uma produtividade. Ela não pode estar em função de nós, servidores públicos, trabalharmos menos. Eu não posso querer flexibilizar o meu horário de trabalho para facilitar a minha vida. Na verdade, se eu proponho flexibilização, tem de ser num outro contexto. Em que contexto? O contexto de aumento de produtividade. Por quê? Para sobrar tempo para atividades criativas, atividades de pesquisa e extensão, por exemplo. No contexto
de uma humanização dos processos de trabalho, para, na verdade, eu poder gerenciar melhor os meus horários com mais liberdade. Nesse sentido, a procedência na flexibilização. Nesse sentido, eu estou de acordo com essa flexibilização. Se a gente fizer a proposta com esse encaminhamento, acho que o Instituto tem tudo para criar uma relação de trabalho melhor, mais amigável. Mas não podemos solicitar a flexibilização e ao mesmo tempo dizer que há falta de servidores. Nós, servidores públicos, temos que ter esse compromisso. Queremos a flexibilização, mas não para imediatamente chamarmos mais servidores para nos ajudar. O mesmo vale para os docentes. A flexibilização da jornada de trabalho dos docentes tem a ver com o fato de que pesquisa e extensão, na verdade, podem ser avaliados pela produtividade. Tem a ver com o fato de que o meu desempenho em sala de aula deve necessariamente ser avaliado pelos próprios alunos, que são aqueles que, enfim, recebem o resultado do meu trabalho. Então a flexibilização, ela é boa, se ela for construída pelas razões corretas. Se ela for construída para criar um ambiente de trabalho mais justo, mais fraterno, mas não se ela for apenas reflexo de uma intenção de trabalhar menos. Eu acho interessante que nós propusemos essa proposta de discussão da flexibilização da jornada de trabalho em agosto do ano passado, e nós não tivemos parecer emitido em 9 meses da comissão, o professor Marcelo era presidente. Mas a posição é favorável, sim, porque nós encaminhamos isso, inclusive, como eu disse, em agosto do ano passado. Queríamos que já tivesse sido discutido isso. Nós queríamos ter evitado justamente que isso fosse discutido junto com o momento eleitoral. Nós queríamos poder ter aí já isso equacionado para podermos dimensionar o nosso quadro de pessoal, que nós temos concurso agora. Nós precisávamos disso já resolvido. Precisávamos já ter o parecer, já ter encaminhado a resolução para definir isso de uma vez. Por quê? Porque a flexibilização, eu não vou entrar na discussão se diminui, se aumenta a produtividade, acho que essa não é a questão que tem que pautar. A flexibilização das 30 horas, ela permite sim uma ampliação ao atendimento ao aluno. Por exemplo, na biblioteca. Por exemplo, nos serviços pedagógicos. Por exemplo, nos laboratórios de informática. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. A flexibilização é extremamente importante porque ela permite à instituição atender os alunos num outro turno, num outro espaço. No caso do campus da Restinga, muito mais ainda. Isso será relevante se nós pensarmos dessa perspectiva, de que os nossos alunos muitas vezes precisam e só têm o espaço do meio-dia para pesquisar a biblioteca. Então, é muito importante que a gente discuta, sim, dentro dessa perspectiva, de que isso pode ampliar o atendimento ao nosso aluno em todos os campos.